Boa noite! Bom, vocês estão vendo o Mário agora de uma maneira diferente, né? Em um outro perfil. Eu vou colocar para vocês aqui no meu perfil com a minha esposa, já conhecido como o famoso Mário 5 Dani, né? Por quê? Mário 5 Cachorros e a Dani, né? Somos nós. E eu tô colocando esse vídeo no meu particular aqui para todos os amigos, todas as pessoas que nos seguem. Vão encontrar um outro perfil. Vou passar para vocês num próximo vídeo, mas eu quero me explicar aqui com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha dedicação aos jovens, que eu sempre tive isso comigo. Contar um pouquinho do porquê. Bom, desde os meus 6 anos de idade, eu tive que procurar o sinônimo, o significado, o que era Deus, o que era Jesus. Eu precisava procurar e comecei a estudar. 6 anos de idade. Não era precoce, acreditem, eu já sabia ouvir as pessoas falarem. Não lia, não buscava em livros, mas procurava pessoas que falassem de Deus e aprendi de diversas formas. Isso para me entender, quem eu era, o que eu estava fazendo nessa vida, nesse planeta, né? As pessoas que me cercavam, né? Realmente era uma necessidade. E isso foi se desenvolvendo durante muito tempo. Então isso dentro do Mário foi necessário. Acredito que cada um ao seu momento procurou Deus. Em várias religiões, se sentiu confortável de várias formas, né, com várias formas de ser colocado o que é Deus. Muito bem. Mas eu, além de saber o que era Deus, Jesus Cristo, a espiritualidade de uma forma, na sua síntese, né, porque eu ainda muito jovem, partindo nem uma criança, havia-se uma confusão muito grande, né, entre espiritualidade, uma doutrina espírita, né, o espiritismo, que também fui procurar muita explicação lá, o catolicismo, o que era espiritualidade católica e espiritualidade, né, de outras formas, e assim foi. Passei por muitas experiências. E, lógico, quando comecei a aprender a ler, fui buscar nos livros e propriamente na Bíblia, em estudos, né? Já tenho 53 para 54 anos. Agora no YouTube tudo fica mais fácil, mas na época eram livros, né? Tínhamos que buscar em livros. E como muito novo, normalmente na casa de pessoas que tinham essa busca. E muito mais do que procurar e me identificar, entender o que era Deus, eu queria viver Deus. Porque sempre nós escutamos que Deus era uma coisa boa, era uma coisa maravilhosa, que você encontraria paz, que você encontraria vida, um propósito, e aí também uma parte do nome desse perfil, propósito. E que dentro de tudo isso, nesse composto, nós estaremos dentro da graça do Altíssimo, de Deus. Vocês veem que eu estou falando muito Deus, que depois vou explicar da minha vida. Vou esperar de vocês que me conhecem há muitos anos, que me seguem desde os meus trabalhos, dos meus vídeos, que mandem vídeos para a gente colocar aqui também. É uma maneira de nós dividirmos, não uma palavra, não pegar uma pregação, que eu não sou pastor, eu não sou padre, não sou líder espiritual, apenas uma pessoa que desde os seus 6 anos de idade buscou o entendimento do que era Deus, do que era Jesus, do que era uma espiritualidade, qual que era o meu lugar, né, nesta vida e o que era alcançar a graça de Deus. Hoje com 53 de novo para 54 anos, eu consigo visualizar a dificuldade que existe de jovens, principalmente os jovens, pessoal, entenderem o seu lugar, entenderem Deus, viverem Deus. E por isso que a ideia é colocar as minhas experiências, contar um pouco
das pessoas que passaram pela minha vida, neste perfil que vocês vão ver, né? Vocês vão ver um perfil que nós vamos entrevistar pessoas, vamos buscar líderes espirituais para colocarem a sua experiência muito maior, né? Já um patamar acima, mas o Mário não. O Mário quer realmente conversar com vocês. Eu já ouvi coisas assim absurdas, né? Que aqui tá assim, olha, Marião, jovem, tá? Tô falando de jovem. Como eu, lá atrás, crianças, um pouquinho, quase adolescentes. Ó, eu escutei isso, eu tava indo em tal igreja, aí eu mudei, fui num rótulo diferente, num nome diferente. Eu tava fazendo tudo errado, Marião. Tava ferrado. Eu falei, oi? Por quê? Então são dissidências, interpretações, colocações. Infelizmente, pessoal, fala-se muito, teorias são colocadas demais, né? As pessoas muitas vezes se gabam, se orgulham de dizer, lá no profeta tal, capítulo tal, parágrafo tal, versículo tal. Oh, pô, beleza, vive isso. Me traduz isso tudo como você vive, como você coloca em prática na sua vida. Mostra para um jovem que está perdido, para alguém que precisa, que está em depressão, que está enterrado nas drogas, no alcoolismo, que não tem um fundo, aliás, uma saída, só tem um fundo. Aí fala para ele o que quer dizer o nome do profeta com esse capítulo, com esse versículo, mas para ele colocar na vida dele funcionar, né? Então nós vamos trazer pessoas aqui. Vamos trazer pessoas que querem saber, que sofrem, que se preocupam, que se sentem excluídas por algum motivo. E eu já vivi isso. Então, sei que de alguma forma posso ser um pouquinho direto demais, né? Eu tento colocar as palavras, mas eu sou assim, o Mário é direto, né? E não são 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos estudando, né? Nós estamos chegando próximo a 50 anos de busca, de entendimento, de crescimento, de evolução, de sentimento, de proximidade com Deus, com a minha vida, com o meu propósito para buscar graça. Então essa é a tônica desse vídeo, é longo, vai ficar aí no Reels bem longo. Espero que as pessoas que se interessarem vão até o fim. Vou já imediatamente colocar esse vídeo no meu particular, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito da gente, né? Tem muitos amigos que já estiveram aqui exatamente onde eu estou fazendo esse vídeo, conversando comigo desse assunto, que eu vou chamá-los aqui para conversar. Tanto pessoas que procuram, que buscam, que estão perdidas, quanto pessoas que têm muito a agregar na vida de muita gente, né? No sentido da não cobrança, do não ter certo ou errado, de viver Deus. Deus tem que ser vivido. A palavra que está ali na Bíblia tem que ser vivida. Um exemplo bacana, né? Que foi que uma dessas pessoas que me levou muito a fazer isso, fez assim, pô, Marião, eu não era muito ligado com esse negócio de igreja, com Deus e tal. Legal, tá, né? Tudo bem, você vai ouvindo, né? Você não vai criticar a pessoa de cara. Mas eu vi aquele seriado, aquela série, né, que tá aí bombando, e realmente é uma série muito bacana, The Chosen. Comecei a me interessar pela palavra, rapaz. Eu falei, você vê. E muitos artistas ali, até o momento em que foram chamados pela sua profissão, pelo seu ganho, para fazer parte de um elenco, de um projeto, eles não tinham uma ligação com Deus assim, um conhecimento bíblico, não buscavam nada a não ser o seu conhecimento técnico para ser um ótimo artista, a ponto de ser chamado para ir a uma série mundial, né, que explodiu, ainda está indo aí para sua 5ª temporada, nos cinemas quando lançam, né? Tá chegando a 5ª temporada. Eu adorei, assisti já várias vezes as temporadas. E olha que bacana. Me diga, esses artistas, né? Olha lá ser formados em artes cênicas, né? Muitas vezes são realmente talentosos, se envolveram, viveram aqueles momentos em que o seu diretor buscou informações com pregadores, com estudiosos,
fizeram, busquem as informações que eu estou falando, fizeram todo um estudo, deu certo, trouxe conforto para pessoas. Eu já vi relatos que pessoas se converteram, que eram ateus, que não acreditavam, e seus filhos batendo, uma pessoa mais velha. A pessoa foi buscar a palavra de Deus assistindo um seriado com artistas que de uma maneira tão forte viveram aquilo e mostraram que era viver ao lado de Jesus, que foram capazes de mudar a vida de uma pessoa. Então é isso, né? É isso que a gente vai tentar trazer aqui. Muitas pessoas, lógico, óbvio, que é um assunto bastante importante, perigoso, controverso, de muita responsabilidade. Nós vamos ouvir muitas pessoas, vamos falar muita coisa, mas eu gostaria assim, que aqueles que conhecem o Mário, que sabem da minha trajetória, mesmo que por um curto espaço de tempo, e já viram as minhas atitudes, nos sigam, conversam, vejam nossos vídeos, entrem aqui nos nossos Reels, nós vamos colocar algumas palavras, vamos colocar algumas citações, alguns exemplos, mas o mais importante, pessoal, coloquem as suas experiências, mandem vídeos, falem, Mário, posta aí, ou Mário, vamos fazer uma live aí, você grava e posta, você e eu conversando, né? Você que me conhece, que é um pregador, que é um líder espiritual, me procura, fala, Mário, eu quero colocar um pouco uma palavra, algumas coisas que você fala eu concordo, algumas não, mas é isso. Eu vou fazer o convite para vocês, eu vou passar toda nome do perfil, eu acredito que eu consegui passar um pouco do que nós pensamos, da nossa experiência. É comprido, é longo o vídeo? E a nossa vida, e as nossas dúvidas, e as nossas dores, e o nosso propósito, onde é que está a graça? Será, Elton? 12 minutos? A vida, ela, apesar de parecer curta, ao longo de anos, minuto a minuto, hora por hora, período por período, dia por dia, semana por semana, mês por mês, ano a ano, ela é uma vida que sem uma direção, sem uma luz, sem um propósito, em busca de uma graça, de uma paz, de uma harmonia com Deus, com Jesus. E aí que eu peço a todos vocês, não tem rótulo aqui, tá? Aqui não tem o Mário padre, o Mário católico, o Mário pastor, o Mário evangélico, que também todas têm as suas dissidências, as suas formas de interpretar, tá? Não é uma única maneira, tá certo? O cristianismo é algo muito gigantesco a nível de interpretações, tá, pessoal? Isso é muito importante também. Então que venham falar, ou fazemos aí uma live se estiver distante, se a gente não puder chegar até você. Quem tem um testemunho, né, que já presenciou tudo isso acontecendo na sua vida, manda. Não dá para chegar, Mário, a gente faz uma live, eu gravo essa live e a gente vai entender o que dá para acontecer, o que dá pra gente conseguir agregar na vida das pessoas que estão aí fora buscando algo que faça valer a pena. Algo que mostre que a sua vida tem um propósito, que a sua vida é plena, ela pode ser plena, e que Deus, Jesus Cristo, a espiritualidade tem um propósito para você. Sim, sua vida tem um propósito. Mesmo que a esse momento você não enxergue. E a graça está aí para quem buscá-la. Uma das coisas que eu mais falo, e que é controverso, muita gente não aceita que eu falo isso, falo, Deus nos criou e ama todos os seus filhos da mesma maneira. O que diferencia é a forma como os seus filhos entregam o amor a Ele, a fidelidade, a obediência. Aí vem não o radicalismo, né? Eu já perguntei isso para vários líderes espirituais. Qual é a diferença do amor de Deus, por exemplo, de Abraão, para nós,
Preste atenção. Qual é a diferença do amor de Deus quando ele criou Abraão? Ele já sabia do propósito, já sabia tudo o que ia acontecer? Já, mas todos nascemos com livre-arbítrio, né? Então temos que prestar atenção. O que fez Abraão para ser tão amado por Deus, né? Com tantas promessas, com tantas bênçãos? E a vida de Abraão também não foi simples, né? Não é simples assim. Aí a gente vai conversando, vamos conversando um pouco mais. Então, Deus amou indistintamente todos aqueles que criou. Aquele criou, todos. Qual que é a diferença? Quem viveu, o que viveu, quem acreditou, como você desenvolveu esse amor, é tudo muito, a primeiro momento, complexo. Mas depois que você entra e realmente se entrega a sua vida, enxerga seu propósito, acredita que tem algo maior direcionando, protegendo, iluminando a sua vida, e que tem um propósito na sua vida, sim, que você vem com um propósito, e você pode criar situações dentro desse propósito e alcançar uma graça maior. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, não tenho medo de citar uma palavra que aterroriza muita gente, que arrepia os cabelos de muita gente. Eu testemunhei milagre. Tem gente que se atormenta para falar essa palavra. Eu testemunhei milagre. E tenho gente comigo, graças a Deus, que presenciou. Ai, Mário, mas como foi esse milagre? Ai, né, não é um perlim-pim-pim, né? Não é assim, um estalar de dedos. Foi algo que foi acontecendo, uma mudança de cenário, e você confiando, e você orando, você entregando, você buscando, com dúvida, com contestação. Não é uma coisa que aconteceu um milagre, né? Isso é com Jesus. Isso é com Jesus, gente. Isso é com Deus, isso é com, né, o Altíssimo, com a divindade. Não é com a gente. Conosco cabe a entender, acreditar, e demorou. Foi uma lapidação, foi todo um trabalho, mas eu tenho pessoas comigo que conviveram, viveram e presenciaram esse milagre. Que me foi colocado que ia acontecer, né? Me foi revelado e me foi confirmado. Numa leitura ajoelhado pela Bíblia, que é assim que eu professo minha fé. E aconteceu. Mas demorou. Foi lapidado, sofrido, carne queimada, rasgada, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu sou testemunha viva de milagres. E tenho pessoas comigo que viveram isso. E se vão dar as caras e falar isso, que isso arrepia as pessoas, eu não sei. Porque isso envolve interesses maiores, poderes, envolve muita coisa. Mas eu falo, eu vim para falar. Eu vim para contar minha história. E se é para contar minha história, é para contar minha história de verdade. E eu, sem a presença de uma espiritualidade maior, de uma força maior, de uma direção, iluminação, um propósito, eu nunca alcançaria, jamais, ao mínimo entendimento do que é a graça de Deus. Beijão pra vocês, pessoal. Esperem que daqui pra diante vocês deem uma olhadinha lá. Vou passar pra vocês tudo. Um abraço.